Judith Revel traz um dos trechos, né, que ela lança lá nos conceitos essenciais. Ela diz assim: na arqueologia, reencontra-se ao mesmo tempo a ideia da arque, isso é, do começo, do princípio, da emergência dos objetos do conhecimento, e a ideia de arquivo, o registro desses objetos. Mas da mesma maneira que o arquivo não é o traço morto do passado, a arqueologia visa, na verdade, ao presente. Se eu faço isso, é com o objetivo de saber o que nós somos hoje. Colocar a questão da historicidade dos objetos de saber é, de fato, problematizar nosso próprio pertencimento, ao mesmo tempo a um regime de discursividade dado e a uma configuração do produto. E aí, no próprio livro Conceitos Essenciais, a gente busca, né, o conceito de arquivo para ver no Foucault o que isso está querendo dizer. Daí está lá. O arquivo é o corpo da arqueologia, onde se encerra no lugar todos os traços produzidos, onde os discursos são considerados como acontecimentos, e uma vez que os acontecimentos não fazem literalmente parte do nosso presente, eles subsistem e exercem nessa mesma substância no interior da história um certo número de funções manifestas ou secretas. Isso nos levanta uma questão que é muito importante de entender a obra do Foucault e na forma como ele pensa, né, o discurso, a sua obra, que é a função genealógica que há em toda a sua produção, mesmo ele trazendo o conceito de arqueologia propriamente dito em arqueologia do saber, e tendo dito isso antes, né, nos livros que a gente traz aí como outras referências. Né? Isso, inclusive, é um dos pontos também levantados pela Judith Revel, quando ela diz assim: ainda que o Foucault tenha lançado mão de um conceito que é a arqueologia, sua obra nunca deixou de ser genealógica. Né? E o próprio Paul Veil traz isso no seu livro quando diz: o Foucault é um historiador genealógico. Né? A gente está pensando numa história descontínua à luz do Nietzsche. Né? A gente está falando de uma história esburacada, de onde acontecimentos formam séries e não grandes blocos universais. Aí a gente busca lá também na arqueologia como é que o próprio Foucault conceitua a arqueologia. E ele diz assim: esse termo arqueologia não incita a busca de nenhum começo, não associa a análise a nenhuma exploração ou sondagem geológica. Ele designa o termo geral de uma descrição que interroga o já dito no nível de sua existência, da função enunciativa que nele se exerce, da formação discursiva que pertence, do sistema geral de arquivo de que faz parte. A arqueologia descreve os discursos como práticas especificadas no elemento do arquivo. Posteriormente, ele vem articular: a ordem arqueológica não é nem a das sistematicidades, nem a das associações cronológicas. Longe de querer fazer aparecer formas gerais, a arqueologia procura desenhar configurações singulares. Semana passada a gente ouvia uma coisa semelhante, né, retirando toda a parcela de contribuição histórica que pode haver em um sujeito, que é o que se assemelharia, por exemplo, a retirar de um componente virtual o que a gente atualiza na memória, segundo o Henri Bergson. É exatamente isso: retirar de uma história um componente que traz a atualidade, a singularidade do acontecimento. E define em 2 pontos, né, como está lá na arqueologia. Arqueologia: uma análise comparativa que não se destina a reduzir a diversidade dos discursos, nem a delinear a unidade que deve totalizá-los, mas sim a repartir sua diversidade em figuras diferentes. A comparação arqueológica não tem um efeito unificador, mas multiplicador. Ainda em Arqueologia do Saber, um dos tópicos lá abordados por Foucault se chama Princípios da Análise Arqueológica. Foucault define 4 princípios em torno da arqueologia. Né? A arqueologia busca definir não os pensamentos, as representações, as imagens, os temas, as obsessões que se ocultam ou se manifestam no discurso, mas os próprios discursos enquanto práticas que obedecem a regras. Ela não trata o discurso como documento, como signo de outra coisa, como elemento que deveria ser transparente, mas cuja opacidade importuna é preciso atravessar frequentemente para reencontrar, enfim, aí onde se mantém à parte a profundidade do essencial. Ela se dirige ao discurso em seu volume próprio, na qualidade de monumento.
O segundo princípio diz que a arqueologia não procura encontrar a transição contínua e insensível que liga os discursos aos que os precede, envolve ou segue. O problema dela é definir os discursos em sua especificidade, mostrar em que sentido o jogo das regras que utilizam é irredutível a qualquer outro, segui-los ao longo de suas arestas exteriores para melhor salientá-los. O terceiro princípio diz que a arqueologia não quer reencontrar o ponto enigmático em que o individual e o social se invertem um no outro. Ela não é nem psicologia, nem sociologia, nem, no sentido mais geral, antropologia da criação. Ela define tipos e regras de práticas discursivas que atravessam obras individuais, às vezes as comandam inteiramente e as dominam sem que nada lhes escape, mas às vezes também só lhes regem uma parte. O quarto princípio, a arqueologia não tenta repetir o que foi dito, reencontrando-o em sua própria identidade. Não pretende se apagar na modéstia ambígua de uma leitura que deixaria voltar, em sua pureza, a luz longínqua, precária, quase extinta da origem. Não é nada além e nada diferente de uma reescrita, isto é, na forma mantida da exterioridade, uma transformação regulada do que já foi escrito. Não é o retorno ao próprio segredo da origem, é a descrição sistemática de um discurso, objeto. Foucault resolveu a dificuldade em torno da origem e da essência mediante uma filosofia nietzschiana do primado da relação. As coisas só existem por relação, e a determinação dessa relação é a sua própria explicação. Enfim, tudo é histórico, tudo depende de tudo, e não unicamente das relações de produção. E explicar um pretenso objeto consiste em mostrar de que contexto histórico ele depende. O que é feito, o objeto, se explica pelo que foi o fazer em cada momento da história. Enganamos-nos quando pensamos que o fazer, a prática, se explica a partir do que é feito. Em vez de um mundo feito de sujeitos, ou então de objetos, e de sua dialética, de um mundo em que a consciência conhece seus objetos de antemão, temos um mundo em que a relação é o primitivo. São as estruturas que dão seus rostos objetivos à matéria. Nesse mundo, não se joga xadrez com figuras eternas, o rei, o lobo. As figuras são que as configurações sucessivas no tabuleiro fazem delas. Isso é lindo, isso. A gente gosta mais do meio do livro seguinte. Quem não gosta pode ler. Sim. A explicação não passa de um objeto a outro, mas de tudo a tudo. E isso objetiva objetos datados sobre matéria sem gosto. A história genealogia de Foucault não deixa de lado a sociedade, a economia, etc., mas estrutura essa matéria de outra maneira. Não são os séculos, os povos, nem as civilizações, mas as práticas. As tramas que ela narra são a história das práticas em que os homens enxergaram verdades e das suas lutas em torno dessas verdades. E toda a história é arqueológica por natureza e não por escolha. Explicar e explicitar a história consiste primeiramente em vê-la em seu conjunto, em correlacionar os pretensos objetos naturais às práticas datadas e raras que os objetivizam, e em explicar essas práticas não a partir de uma causa única, mas a partir de todas as práticas vizinhas nas quais se ancora. O que é o arquivo? Primeira coisa, o arquivo não é o corpus do meu trabalho. Eu tenho 7 filmes e esse é o meu arquivo. Não, não é. O arquivo é tudo que pode ser pronunciado a respeito disso. Agora, um corpus me ajuda a pensar o arquivo. Só que o arquivo, se ele trabalha no seio da história, significa escavar a história para olhar o passado. E justamente o que a Foucault não quer é pegar o arquivo para olhar o passado. Ele quer pegar o arquivo, quer dizer, ele quer pensar as coisas que foram pronunciadas e ditas, para quê? Para pensar o presente. É por isso que o Foucault é chamado por Frederic Gross de o diagnosticador do presente. Ele faz deslocamentos para a gente pensar esse lugar da história do presente e do diagnóstico do presente. Não é? Então a memória, sejamos nós, da memória, da linguística, é um lugar para a gente pensar, do qual não dá para a gente fugir. Primeiro, por quê? O texto do Paul Veyne abre falando com a questão de um sujeito fundador, da questão da origem, que a Cécile também colocou.
Então, eu tentei ler essas páginas do Paul Veyne, tentando identificar onde que talvez estariam aquelas coisas que ele disse na obra do Foucault. Então, sujeito fundador, vocês sabem que tem um texto do Foucault que fala dos fundadores de discursividade. Ele fala de Nietzsche, Marx e de Freud. Então, quando ele está falando de sujeito fundador, ele está fazendo, está sendo crivado, atravessado pelo corpo do Paul Veyne, essa discussão do Foucault. Quando ele está falando de origem, gente, ele está de novo chamando Nietzsche. O Nietzsche do texto que está na Microfísica, que é Nietzsche, a genealogia e a história. Lá tem toda uma explicação muito bem fundamentada, super verticalizada sobre a questão da origem, para dizer para a gente que o sentido não está na coisa, mas o sentido está na constituição da coisa em relação aos seus objetos. Esse é o primeiro capítulo do texto do Paul Veyne, e quando ele vem trazendo essa discussão do discurso, para pensar o discurso. E aí, assim, além do Veyne, eu uso a Ravel, a Judith Ravel, para ver essa noção de discurso, o que ela traz. E o Foucault, na arqueologia, o que ele traz de discurso. Além, é claro, que não tem como a gente não deixar de pensar a ordem do discurso quando a gente pensa em discurso. E quando a gente vai pensar no que ele traz e que ele coloca aqui como discurso. E aí eu trago primeiro a noção que a Ravel traz de discurso, o que ela coloca como sendo discurso. E ela coloca: discurso designa, em geral, para Foucault, um conjunto de enunciados que podem pertencer a campos diferentes, mas que obedecem, apesar de tudo, regras de funcionamentos comuns. O que é discurso para Foucault, segundo a Ravel? São enunciados que estão em vários campos de saberes, e mais que obedecem uma regra de funcionamento, que são delimitados por uma regra de funcionamento. A arqueologia Foucaultiana dos discursos não é apenas uma análise linguística, mas uma interrogação sobre a condição de emergência de dispositivos discursivos que sustentam práticas ou que engendram. Então, voltando para aquela ideia de que ela coloca em cima, de que são discursos que funcionam, que há regras de funcionamento, ela traz que a arqueologia Foucaultiana ela não é apenas uma análise linguística. Pensar o discurso não é pensar só linguisticamente, não é pensar só a estrutura da língua, de como ela traz, mas é pensar tudo. O que está ali de trás daquele discurso? O que faz aquele discurso aparecer como discurso? Ou o que faz ele desaparecer, de certa forma, aquele enunciado, se esconder, que também é o que interessa para a gente. Porque o que interessa para a gente é o que se repete muito, mas é também o que se aparece pouco. Que discursos são esses? E aí, na arqueologia, Michel Foucault coloca que é preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua irrupção de acontecimentos. Nessa pontualidade que aparece e nessa dispersão temporal em que lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, transformado, apagado nos menores traços escondidos, bem longe de todos os olhares. Então é o que eu estava falando. Foucault ele nos propõe que a gente busque os discursos que aparecem, que emergem muito, mas também que a gente busque aqueles discursos que não emergem, aqueles discursos que estão escondidos atrás dos olhares, aqueles discursos que se constroem atrás de grandes discursos, de grandes enunciados. E aí, na arqueologia do saber, Foucault diz que é preciso também que nos inquietemos diante de um certo recortes ou agrupamentos, que já não são familiares. É possível admitir tais como são a distinção dos grandes tipos de discurso, ou das formas ou dos gêneros que opõem umas às outras. Ciência, literatura, filosofia, religião, ficção. É o que a gente está sempre discutindo, essa questão da gente inquietar diante do objeto que a gente tem de pesquisa. Inquietar diante das grandes coisas, dos grandes gêneros, mas também das coisas pequenas. E conseguir fazer essas ligações entre esses discursos. E como essas ligações podem se estabelecer por meio deles? Por meio da história, da filosofia, da religião, da ficção, do cinema, como é o que a gente tem buscado muito. E aí Paul Veyne coloca que Foucault desejava que fizéssemos um discurso de um detalhe insignificante. Eu acho essa frase maravilhosa quando Veyne coloca isso, que a gente fizesse um discurso de um detalhe insignificante, que desse respeito à anatomia e à fisiologia, e não à identidade dos indivíduos. E
E aí ele ainda termina essa frase que eu não botei na citação, que era um discurso de Câmara, não um discurso de sociedade. Então, é assim, ele pede que, segundo ele acha, e eu também acredito, que Foucault pensava nos pequenos detalhes dos discursos, nos detalhes cotidianos que são estabelecidos por meio desses discursos. E é isso que ele traz como que a gente pudesse fazer do discurso, do corpo, da novela, do cinema, para a gente buscar os mínimos detalhes naqueles discursos, não só as coisas que são evidentes para a gente, não só as materialidades que se repetem, que estão ali claras e evidentes, mas que a gente conseguisse esquadrinhar os mínimos detalhes daqueles discursos para procurar o que não está dito. E aí cada um desses sucessivos discursos reencontram-se nas leis penais, gestos, instituições, poderes, costumes e até edifícios que lhe dão expressão e que formam aquilo que Foucault chama de dispositivo. Polveni coloca: todavia não possuímos uma verdade adequada das coisas, porque só alcançamos uma coisa em si, através da ideia que dela construímos em cada época. Não alcançamos, pois, senão enquanto fenômeno, porque não podemos separar as coisas de si no discurso, do qual ela encontra, contida para nós. Então, assim, é a ideia do que a gente estava falando, na mesma ideia de vários dispositivos, de vários lugares, de pensar as coisas em si, de como elas aparecem para nós, e de como elas estão associadas, de certa forma, a todas as coisas que se encontram no nosso cotidiano. É a ideia das redes que se entrelaçam e de que constroem os discursos. E de como esses discursos são construídos por meio desse entrelaçamento de lugares e de posições discursivas. E aí ele termina o texto com uma frase que eu acho fantástica. A tarefa de um historiador pesquisador Foucaultiano, o pesquisador é meu, consiste em olhar de perto as rupturas deixadas pela continuidade. Consiste em olhar cada questão como se fosse única e cada verdade como se ela fosse aquela verdade daquele tempo e não como ela fosse uma única verdade existente. E pensar essas rupturas como uma constituição de um grande discurso que se materializa, se reconstrói, reformula. E se a gente for pensar como ele traz na ordem do discurso, são discursos que aparecem, que emergem e que se modificam, se reestruturam, se reconstroem e que circulam. A questão do dispositivo, para mim, ela passa pela questão da forma. Porque o próprio Foucault, ele vai dizer, na citação Camille Gross, vai falar do discurso como diferença, vai falar dos tipos de discursos, dos gêneros, e vai falar das formas. A gente trabalha com essa coisa bem estrutural do cinema, que é a forma, o enquadramento, o tipo de ângulo, o movimento da câmera. Então, isso compõe o dispositivo, a forma. Tem outras noções que ele também inclui para definir a questão de dispositivo. A Revel fala que o dispositivo é um conjunto de técnicas, não é? São técnicas de gerenciamento. Ela está falando de técnicas de gerenciamento do sujeito para consigo mesmo. Na mesma frase que ela fala isso, ela fala que o Foucault está se referindo a técnicas, está se referindo a discurso, está se referindo a práticas, instituições e tudo mais. Aí tem uma coisa muito legal naquele livro do Foucault, beleza? Quando ele fala sobre o dispositivo, que é a questão sobre a forma. Ele fala bem assim: o Foucault estava falando que o dispositivo é um conjunto de formas onde se dão a ver visibilidade, ou seja, as formas de enunciar, onde se dá a visibilidade e onde se dá a subjetivação. Ou seja, o que você chamou de como indivíduo ágil. Né? Então a gente está falando de forma, e de novo está falando do olhar. Porque está falando formas de dar a ver a prática, o dispositivo dá a ver, faz a emergência do próprio sujeito. Então, só para retomar, eu passo para você. Né? Então, aí a gente está no caminho certo, pensando nessa coisa da forma e de pensar a gramática do cinema enquanto essa forma. E também enquanto prática. Porque quando o Polveni fala de prática, por exemplo, no Foucault Revolução Histórica, ele vai falar da prática dos romanos, por exemplo, naquela arena
do Coliseu. Então, quais eram as formas que determinavam aquele tipo de prática? Então, nesse sentido, o cinema também tem essas formas e essas práticas. Então, pelo que a Ceci disse, não é, da leitura do Deleuze, a questão da visibilidade e da disibilidade, que é o enunciar. A disibilidade são as modalidades de enunciar. Constitutivo a uma formação discursiva é a contradição. Não é, à medida que elas estão juntas, elas podem se contradizer mesmo estando juntas. Essa é a própria força da formação. Então a gente está falando de contraditório, nem de opor, mas de contradição contra o lugar de ruptura, que é nesse lugar da contradição, que é o lugar da emergência, da irrupção, que o Paul Venn está chamando aqui de irrupção de acontecimento, pontualidade, dispersão, para definir discurso. Então a verdade, ela está na contradição, e a contradição é o lugar do vulcão. As diferentes obras, os livros dispersos, toda a massa de textos que pertencem a uma mesma formação discursiva, e tantos autores que se conhecem, se ignoram, se criticam, se invalidam uns aos outros, se plagiam, se reencontram sem saber e entrecruzam obstinadamente seus discursos singulares em uma trama que não dominam, cujo todo não percebem e cuja amplitude medem mais. Todas as figuras e individualidades diversas não se comunicam apenas pelo encadeamento lógico das proposições que eles apresentam, nem pela recorrência dos temas, nem pela pertinácia de uma significação transmitida, esquecida, redescoberta. Comunicam pela forma de positividade de seus discursos. Ou mais, exatamente essa forma de positividade e as condições de exercício da função enunciativa definem um campo em que, eventualmente, podem ser desenvolvidas identidades formais, continuidades temáticas, translações de conceitos, jogos polêmicos. Assim, a positividade desempenha o papel do que se poderia chamar um a priori histórico. A priori seria a condição de realidade para os enunciados. E não se trata de encontrar o que poderia tornar legítima uma assertiva, mas isolar as condições de emergência dos enunciados, a lei de sua coexistência com outros, a forma específica de seu modo de ser, os princípios segundo os quais subsistem, se transformam e desaparecem. Deve dar conta dos enunciados em sua dispersão, ou seja, o a priori ele precisa conseguir compreender o porquê que os enunciados se dispersam e qual é essa linha de dispersão. Em todas as falhas abertas por sua não coerência, em sua superposição e substituição recíproca, em sua simultaneidade que não pode ser modificada e em sua sucessão que não é dedutível. Em suma, tem de dar conta do fato de que o discurso não tem apenas um sentido ou uma verdade, mas uma história e uma história específica, que não reconduz as leis de um devido estranho. O a priori histórico define-se como conjunto de regras que caracteriza uma prática exclusiva. Ora, essas regras não se impõem do exterior aos elementos que elas relacionam, estão inseridos no que ligam e se não se modificam com o menor dentre eles. Os modificam e com eles se transformam em certos limiares decisivos. O a priori das positividades não é somente o sistema de uma dispersão temporal. Ele próprio é um conjunto transformável. Domínios enunciados e se articulados segundo a priori históricos, assim caracterizados por diferentes tipos de positividade, medido por formações discursivas distintas, não tem mais o aspecto de planície monótona e indefinidamente prolongada que eu dava nisso quando falava de superfície do discurso. Temos de tratar agora, então, o a priori histórico a chance de tratar agora um novo objeto de estudo, que seria um volume complexo em que se diferenciam regiões heterogêneas e em que se desenrolam, segundo regras específicas, práticas, que não se podem superpor. Ao invés de vermos alinharem-se no grande livro mítico da história, palavras que traduzem caracteres invisíveis, pensamentos constituídos antes e em outro lugar, temos a necessidade das práticas discursivas, sistemas que instalam os enunciados como acontecimentos, tendo suas condições, seu domínio de aparecimento, e coisas, compreendendo sua possibilidade e seu campo de utilização. São todos sistemas de enunciados, acontecimentos de um lado, coisas de outro, que proponho chamar de arquivo. Chamarei de arquivo não a totalidade de textos que foram conservados com civilização, ou seja, não são apenas os textos, nem o conjunto de traços que puderam ser salvos de seu desastre, mas o jogo de regras que numa cultura determinam o aparecimento e desaparecimento de enunciados, sua permanência e seu apagamento, sua existência para a adopção de acontecimentos e de coisas. Analisar os fatos do discurso
no elemento geral do arquivo é considerá-los não absolutamente como documentos, de uma significação escondida ou de uma regra de construção, mas como monumentos. Fora de qualquer metáfora geológica, em nenhum assinamento de origem, sem o menor gesto na direção, começo de um arquê, fazer o que poderíamos chamar, conforme os direitos lúdicos da etimologia, de alguma coisa como uma arqueologia. Tem duas fases do arquivo. Então, no primeiro momento, de início, é a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares. Então, o arquivo vai ser o que vai reger os enunciados como acontecimentos singulares, surgimento de novo enunciado, Esse acontecimento como surgimento de novo enunciado. Mas o arquivo é também, comentar, que faz com que todas as coisas ditas não se acumulem indefinidamente em uma massa amorfa, não se inscrevam tampouco em uma linearidade sem ruptura e não desapareçam aos simples acasos de acidentes externos, mas que se agrupem em figuras distintas, se componham umas com as outras segundo relações múltiplas, se mantenham ou se esfumem segundo regularidades específicas. É o que na própria raiz do enunciado, acontecimento, e no corpo enunciar, define desde o início o sistema de sua enunciabilidade. É o que diferencia os discursos em sua existência múltipla e os especifica em sua duração própria. O arquivo, ele define o nível particular de uma prática que faz surgir uma multiplicidade de enunciados, como tantos acontecimentos regulares, como as coisas para o tratamento e a manipulação. Então, ele vai fazer esse intervém, ele vai unir todos os tipos de enunciados, acontecimentos, essa alteridade num lugar só. E ele não é descritivo em sua totalidade, ou seja, a gente não consegue descrever um arquivo inteiro, é possível. E para estudar, seria necessário dividi-lo, separar os enunciados pertinentes ao discurso estudado. Porque o arquivo é aquilo que fora de nós nos delimita. A descrição do arquivo desenvolve suas possibilidades e o controle de suas possibilidades, a partir de discursos que começam a deixar justamente de ser os nossos. Seu limiar de existência é instaurado pelo corte que nos separa do que não podemos mais dizer e do que fica fora de nossa prática discursiva. Começa com o exterior da nossa própria linguagem. O seu lugar é o afastamento de nossas próprias práticas discursivas. Então ele fala que o arquivo está fora de nós, mas isso não impede de que nós também não podemos estudar nosso próprio arquivo, que é impossível. Mas não impede que o estudo do arquivo não sirva para o conhecimento de nós mesmos. Esse título vale para o nosso diagnóstico. Se seu lugar do arquivo é o afastamento de nossas próprias práticas discursivas. Nesse sentido, vale para o nosso diagnóstico, vale para saber quem somos nós. Diagnóstico esse que não estabelece a autenticação de nossa identidade pelo jogo da distância. Ou seja, o arquivo ele não vai possibilitar a questão da autenticação de identidade, nossa identidade. Mas ele estabelece que somos diferença, que nossa razão é a diferença dos discursos, nossa história a diferença dos tempos. Que a diferença, longe de ser origem esquecida e recoberta, vou falar, é a dispersão que somos e que fazemos. O arquivo representa, portanto, o conjunto de discursos efetivamente pronunciados numa época dada e que continuam a existir através da história. Fazer a arqueologia dessa massa documentária é buscar compreender as suas regras, suas práticas, suas condições e seu funcionamento. Para Foucault, isso implica, antes de tudo, um trabalho de recuperação do arquivo geral da época escolhida, isto é, de todos os traços discursivos susceptíveis de permitir a reconstituição do conjunto das regras que, no momento dado, definem, ao mesmo tempo, os limites e as formas da dizibilidade, da conservação, da memória, da reativação e da apropriação. O arquivo permite a Foucault, portanto, distinguir-se dos estruturalistas, pois se trata de trabalhar sobre discursos considerados como acontecimentos, e não sobre o sistema da língua em geral. Então, no caso, Foucault permitindo o arquivo, a ideia de arquivo separa o Foucault da ideia de estruturalista. E dos historiadores, uma vez que esses acontecimentos não fazem literalmente parte do nosso presente. Eles subsistem e exercem essa mesma substância no interior da história, com certos números de funções manifestas. A arqueologia designaria o tema geral de uma descrição que interroga o já dito no nível de sua existência, da função enunciativa que nele se exerce, da formação discursiva que pertence, do sistema geral de arquivo de que faz parte. A arqueologia descreve o discurso como práticas especificadas no elenco do arquivo. A formação discursiva é a regularidade e a dispersão.
Mas o Foucault está dizendo que a positividade é a função enunciativa. E a função enunciativa é o lugar da FD, da regularidade e da dispersão, da relação das identidades formais, da emergência de um discurso e da lei de coexistência. Isso de lei de coexistência, ele fala de leis de superfície, leis de intervenção, não sei se é leis, mas é intervenção, superfície e coexistência. A positividade é o lugar do a priori histórico. E o a priori histórico é o lugar da memória, é o lugar do único, é o lugar da singularidade. Que de novo a gente cai na ideia do arquivo. Que ele amplia arquivo para acontecimento. Acontecimento é o novo não está no que é dito, no acontecimento da sua volta. Então, de novo, a relação arquivo e memória com o conceito de acontecimento está presente. Se todos os pensamentos e conceitos devieram, as realidades também devieram. A causalidade histórica não tem princípio motor. Primeiro motor. Tudo age e reage sobre tudo. Do segundo encontro, que foi tudo é singular na história universal, eu tirei a ideia de que não há nem variantes históricas, nem essências, nem objetos naturais. Não existem verdades gerais, transhistóricas. Foucault, segundo Paul Veyne, troçava da história universalizadora e do espírito de um século. Foucault entendia também que os historiadores franceses faziam da sociedade um horizonte geral de sua análise, enquanto que a sociedade, longe de ser princípio ou desfecho de toda a explicação, precisa ela mesma ser explicada. Sendo que a sociedade é, antes de tudo, aquilo que dela fazem em cada época todos os discursos dispositivos dos quais ela se constitui como receptáculo. Assim, onde seria tentador referir-se a uma constante histórica ou um prazo antropológico imediato, ou ainda uma evidência que se impõe da mesma maneira a todos, trata-se de fazer surgir a singularidade, ou raridade, como a gente falou aqui nas outras discussões. Mostrar que não era assim tão evidente. Aí ele diz que não era assim tão evidente que os loucos fossem tidos como loucos. Não era assim tão evidente que os loucos fossem internados. Não era assim tão evidente que a resposta para o crime fosse a prisão. E não era assim tão evidente que, que o súdito respeitasse o soberano e tivesse a disciplina na relação de soberania e súdito. Na microfísica do poder, ele diz que as relações de poder constituíam o a priori histórico da prática psiquiátrica. Em Vigiar e Punir, ele diz que o sistema penitenciário não pode ser uma concepção a priori, é uma indução do Estado social. E em Segurança, Território e População, ele diz que não há razão em si, razão a priori, razão imediata, pela qual os súditos aceitem o principado do príncipe. Paul Veyne faz o que ele chama de uma pintura histórica Foucaultiana. Ele diz que Foucault tinha uma sensibilidade metafísica tácita, quando ele pensa que tudo que julgamos, saber está limitado sem que o saibamos. Não vemos os limites e ignoramos até que existam. Aqui ele traz uma metáfora do motorista dirigindo à noite e do aquário redoma, né, que já foi trazida em outro texto anterior e discutida por nós. Em relação ao motorista, ele diz que, para ilustrar essa limitação do nosso conhecimento, que é como se fosse um motorista dirigindo à noite, que ele só vê e só pode ver o que o farol ilumina. Então, ele não sabe o que está além disso e ignora o que é. Então, ele diz que estamos sempre presos num aquário, cujas paredes nem nos apercebemos. Aí ele diz ainda que estamos a mudar de redoma para nos situarmos numa nova redoma. E que essa redoma em que o discurso é o que poderíamos chamar de a priori histórico. Ele traz como características do a priori histórico que ele é cambiante e inconsciente. Cambiante porque ele nos muda, não sendo, portanto, uma instância imóvel que tiraniza o pensamento humano. Inconsciente porque não há como saber onde estão os limites. Discurso não é infraestrutura, discurso não é ideologia, discurso não é uma instância distinta que determinaria a evolução histórica. Então, essa redoma que ele diz não é um aprisionamento, no sentido de ideologia, de infraestrutura, de uma instância que limitaria essa evolução histórica. Discurso para eles, mais a metáfora, são óculos, através dos quais, em cada época, a gente vê a característica do cambiante. Os homens tiveram a percepção de todas as coisas, pensaram e agiram. Longe de serem ideologias enganadoras,
os discursos cartografam aquilo que as pessoas fazem e pensam realmente e sem o saberem. Aí aqui a gente vê nessa fala tem as duas características, que o a priori é cambiante e inconsciente. O discurso sendo esse a priori histórico, o discurso também é cambiante e inconsciente. Foucault defende que o discurso da loucura ou das razão é um termo dele, ele não cita como se fosse de Foucault, do século XVII, que esse discurso põe em jogo todo um dispositivo. E aí ele traz uma noção de dispositivo que são as leis, atos, palavras ou práticas que constituem uma formação histórica. Ele diz que o dispositivo faz uma mistura de coisas, ideias, representações, doutrinas e até filosofias com instituições, práticas sociais e econômicas, sendo que o discurso impregna tudo isso. E aí o próprio discurso é imanente ao dispositivo que se amolda nele e que o encarna na sociedade. O discurso faz a singularidade, raridade ou estranheza da época, a cor do local do dispositivo. E aí ele acrescenta que o discurso é imanente aos fatos históricos, a todo dispositivo de que ele não é senão a formação última. Então o discurso ele não arrasta a história, ao contrário, ele é arrastado por ela na companhia de seu inseparável dispositivo. O dispositivo assim tem na sua finalidade como limites as fronteiras históricas de um discurso. E os discursos não se sucedem segundo a lógica dialética, segundo a razão primeira, né? Só mantêm entre si relações de fato e não de direito, suplantam-se um ao outro. E aí ele conclui o texto com essa frase dizendo que o combate e não a razão é uma relação essencial do pensamento.